Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim do fundo, mas do fundo do meu coração. Preparados para receber uma dose de ânimo vinda do reino de Deus? Para a sua vida, para a sua família, na criação de seus filhos, para a sua saúde espiritual e emocional? Para fortalecimento no seu lar, do seu casamento, relacionamento? No retorno do filho perdido? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Orando em família. Estamos iniciando o 5º módulo, gratidão pela salvação. Trago para o dia de hoje o tema Palavras de Graça. Uau! Leitura bíblica, livro de Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 10. A palavra diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E o versículo em destaque encontra-se em Efésios 1, versículo 7. A palavra diz, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Palavras de graça. Preste atenção. Toda a trajetória de Jesus através de seu sofrimento até a cruz e depois a ressurreição dos mortos é a história da redenção de Deus para com a humanidade. É a expressão máxima da sua graça. Fala essencialmente de perdão. Em 2001, minha família foi morar em uma bonita cidade do norte catarinense, onde moramos até hoje. Passamos por diversas casas. Também moramos em um prédio bem no centro da cidade. Como tínhamos um segundo carro, faltava-nos uma garagem. Descobrimos a 2 quadras dali uma senhorinha muito simpática de 80 anos, chamada Dona Lídia. Ela tinha algumas garagens para alugar nos fundos da casa dela. O acordo do aluguel era verbal e na base da confiança. Cada início de mês, através de sua janela de cozinha, era feito o pagamento. Porém, em um início de ano, por conta de nossas férias, eu me esqueci de fazer o pagamento. Apenas me dei conta disso quando ela ligou para me lembrar. Confesso que fiquei muito mal com isso. Fiquei envergonhado mesmo. Parecia que eu queria tirar vantagem de uma senhorinha daquela idade. Fui imediatamente procurá-la para acertar o valor. Quando cheguei, não pude disfarçar o meu constrangimento, talvez por conta da minha educação de nunca ficar devendo nada para ninguém. Pedi perdão pelo meu esquecimento. Jamais me esqueci do jeitinho e das palavras que ela me disse naquela ocasião. Ah, pastor, não foi nada, não. Isso pode acontecer. Para mim, foram palavras de doçura e de graça, que me tiraram todo o peso. Essas palavras simplesmente aumentaram minha gratidão e minha responsabilidade de honrar a oportunidade de guardar o carro ali. Perdão e palavras de graça fazem bem ao nosso coração e nos motivam a seguir em frente. Palavras que alimentam. Há muitas palavras que gostamos de usar. Amor, paz, bondade. E quando nos lembramos a respeito do que Jesus Cristo fez por nós na cruz, geralmente usamos a palavra salvação.
Mas há outra palavra também cheia de significado que acabamos não usando muito. É a que Paulo usa em Efésios 1, versículo 7, que é o versículo em destaque na mensagem hoje. A palavra redenção. Embora salvação e redenção sejam ligados ao mesmo sentido, a segunda é mais específica, pois nos apresenta os meios pelos quais a salvação é realizada, ou seja, pelo pagamento de um resgate. A origem desse sentido se encontra no Antigo Testamento. Naquele tempo, tanto os bens materiais, assim como a própria vida, podiam ser redimidos ou resgatados perante o pagamento apropriado, conforme Levítico 25, versículos 25 a 27. Se, por exemplo, alguém perdesse sua herança por causa de sua dívida, ou mesmo vendesse a si mesmo, tornando-se um escravo, ele e os seus bens poderiam ser recuperados caso algum parente próximo pagasse o dinheiro do resgate. A redenção também ocorre no nível do relacionamento entre Deus e nós. O povo de Israel, por exemplo, era um povo essencialmente redimido. Tinha sido escravo no Egito e no exílio. A própria libertação que Deus efetuou ao povo no Egito e em momentos posteriores era caracterizada como um ato de redenção, conforme Êxodo 6, versículo 6. Redenção, então, significa libertação, seja da escravidão ou do cativeiro, através do pagamento de um preço ou um resgate. E aqui chegamos a uma questão essencial para o entendimento da fé cristã. Se precisamos ser redimidos, é porque estamos escravizados a algo. E a Bíblia chama isso de pecado. O pecado é a nossa tendência em desobedecer a Deus e errar o alvo, melhor dizendo, os alvos que Ele colocou para as nossas vidas. O pecado é algo muito mais forte que podemos imaginar. O pecado é tão forte que nenhuma pessoa neste mundo, por mais bem intencionada que esteja, consegue vencer por si mesmo. Uma hora o pecado acontece. O pecado faz parte da nossa natureza, conforme Salmos 51, versículo 5. Uma vez que desobedecemos e descumprimos os propósitos de Deus, merecemos a condenação. E a sentença tem um alto preço, a nossa própria vida. Afinal, o salário do pecado é a morte, e o pecado é um bom patrão. Ele paga em dia e com o salário cheio, conforme Romanos 6, versículo 23. A nossa situação necessitava uma ação séria da parte de Deus. Esta ação se expressa em Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, ou seja, deu a sua própria vida e com ela nos resgatou do pecado. Hebreus 9, versículo 8. Por isso, nenhuma palavra no vocabulário cristão merece ser considerada mais preciosa do que redenção. A palavra redenção nos faz lembrar que o Filho de Deus comprou a nossa salvação por um preço alto e pessoal. Jesus crucificou a si mesmo pelos nossos pecados pessoais, a fim de nos libertar. E eu encerro esta mensagem com esta reflexão. Perdão, que presente precioso. O que não tínhamos o poder para consertar, criar ou pagar, Deus fez por nós através de Jesus. Com Ele, cada dia é um novo começo, mas, que preço terrível, hein? Ele pagou para nos dar esse presente. Recebam essas palavras em nome de Jesus. Vamos nos conectar com Deus. Feche os olhos, vamos louvar ao Senhor através de nossas orações. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, por sua angústia e o preço que o Senhor pagou para perdoar os meus pecados, os pecados da minha família, dos meus amigos, parentes queridos, a cada um que está ouvindo esta mensagem, através do sangue do seu Filho. Recuso ignorar o preço do meu pecado e viverei para a sua glória, para te agradecer pela sua graça. No nome daquele que sacrificou tudo para me salvar. Também nós sabemos que só em Ti há perdão e cura. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite.
Compartilhe, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem e até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor.